Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje, ou melhor dizendo, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o poder do agora. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, vamos praticar um pouquinho o que seria exatamente na prática, vamos entender um pouco essa mensagem do livro, né? O livro O Poder do Agora. É um dos livros do nosso mestre espiritual, Eckhart Tolle, esse mestre que transforma muitas vidas pelo mundo. Eu sou, assim, uma curiosa, estudiosa da mensagem dele. Eu não tenho o livro O Poder do Agora aqui comigo, eu tenho ele no Brasil. Eu já li esse livro várias vezes. Eu diria que é um dos meus livros de cabeceira, porque eu tenho ele não físico, né? Então eu estudo bastante esse livro. Então no Brasil eu tenho ele em português, então é um dos livros que terei aqui em inglês futuramente, com certeza. É um livro para você estudar, não é um livro para você ler. Então O Poder do Agora, como vários outros livros que ele tem, esse é um dos livros que nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Entender o porquê dessa mensagem, uma mensagem que eu acredito que em algum momento da nossa existência, todos nós, seres humanos, vamos passar por ela para a gente entender um pouquinho do que o nosso mestre fala nesse livro, ok? Então, antes de ir direto ao assunto, antes de tudo, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, deixe os seus comentários, compartilhe também essa mensagem com outras pessoas, leve essa mensagem adiante, lembrando que aqui nesse canal você é muito importante, muito bem-vindo. Já falei antes e falo de novo, você não é um número apenas aqui. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiquei um tempo aqui me preparando, trabalhando a energia de vocês. Quando eu falo de energia, lembrando que nós somos pura energia. Quando você mentaliza uma pessoa, quando você mentaliza um objeto, e é por isso que nós vamos falar desse assunto aqui hoje, que é muito interessante a gente enxergar tudo e todos por um outro ângulo, que não seja apenas físico. Então eu mando energia para vocês, eu faço vibração para vocês, e como eu já falei no vídeo anterior, eu agradeço sempre. Quando eu não agradeço aqui falando, eu agradeço lá escrito. Então você é muito importante e eu fico muito feliz de você estar aqui se nutrindo nessa fonte. Isso mostra que você é um ser diferenciado que já está aos pouquinhos despertando, porque essa mensagem, como eu falo, é para aqueles que realmente começaram a querer despertar, se nutrir numa fonte de um outro nível de consciência, ok? Então, muito bem. Vou deixar também na descrição do vídeo para você checar sobre os meus cursos, Você Magnífica, e também o curso para a formação de terapeutas. Esses dois cursos e muitos outros que virão falam exatamente desses assuntos de mudança de paradigma, de transformação e desenvolvimento pessoal com essa visão holística, porque não existe outra forma da gente mudar, da gente se transformar, da gente realizar qualquer coisa que esteja relacionado ao autoconhecimento, que não seja com essa visão holística. Então, todos os cursos aqui estão voltados para esse tema, para você desenvolver, criar coisas e fazer sucesso em qualquer área da sua vida, ok? Então, muito bem, não se esqueça de checar na descrição do vídeo sobre os cursos, tem lá o meu contato, você pode acessar, pode fazer contato para tirar dúvidas, e eu mando tudo para você, ok? Então, muito bem, vamos lá. Bom, gente, eu não sou uma especialista no assunto. Eu sempre falo para vocês que eu sou uma estudiosa, eu estudo junto desde que eu cheguei aqui no planeta, que eu estudo sobre esse assunto, então já tô ali quase chegando, beirando meio século, mas isso é um segredo nosso. Então, assim, eu sou uma pessoa, um ser fascinado por essa energia de saber, de entender esse mistério que é a vida, o porquê que nós, seres humanos, que somos seres tão incríveis, tão magníficos, e em alguns momentos nós nos perdemos e criamos coisas tão absurdas, tão bizarras às vezes, e ao mesmo tempo somos capazes de fazer coisas incríveis, fantásticas, não é? Então eu sempre tenho essa curiosidade. E esse livro, essa mensagem,
eu sempre escutava alguém falando sobre o agora, o agora, o agora, mas eu tinha uma certa dificuldade, ou até mesmo quando alguém dizia o tempo não existe, o tempo é uma ilusão, e eu tinha uma dificuldade para entender, ou até mesmo quando alguém falava, né, não existe, é uma fantasia, é uma ilusão que nós acabamos criando com a nossa visão de mundo, e eu falava, não, é real, porque o tempo passa, a gente tem o futuro, e eu questionava essas coisas, por isso que eu falo para vocês, questionem. Então, esse livro, eu comecei a estudar alguns anos atrás, e ele me trouxe, foi ali a pontinha, diante de muitos outros estudos com vários outros autores, mas o Dhiravi, ele tem essa, gente, desculpa, eu estou com uma certa dificuldade, às vezes eu fico gaguejando, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, por conta da prática, né? Eu estou estudando um novo idioma, então eu estou tendo realmente dificuldade, então às vezes a palavra não sai, então desculpa. O Eckhart Tolle é o autor do livro, ok? Não se preocupem com a minha pronúncia se não estiver correta, mas cada pessoa pronuncia de um jeito. Então, ele é um mestre espiritual e ele teve o despertar, ele teve a expansão da consciência dele depois de um período de muitos conflitos. Um certo dia ele teve uma crise existencial, um conflito muito grande, como nós já sabemos que todos nós que começamos nessa busca, nesse querer entender tudo isso, as crises existenciais se fazem necessárias, porque senão a gente não questiona, ou então a gente não começa a querer entender determinadas coisas, e ele passou por isso também, como todos os outros que acessaram esse caminho da iluminação, e nós já vamos entender o porquê o caminho de iluminação, o porquê esse despertar, essa expansão da consciência, que não está relacionado apenas para alguém que vai virar santo ou que vai virar uma divindade, né? Qualquer um de nós podemos e deveríamos acessar a nossa iluminação enquanto aqui na nossa trajetória humana. E um certo dia ele teve ali dessas crises existenciais e dormiu num momento ali de angústia, de pânico, e quando ele simplesmente adormeceu, ele teve um despertar com uma mensagem, como eu sempre falo para vocês aqui, que às vezes quando eu durmo eu vou para lugares e quando eu volto eu não tenho certeza se foi um sonho, eu não tenho certeza se foi real, mas eu sei que eu participo de salas de aulas, eu participo de grupos, eu vou para lugares, e esses lugares às vezes são no planeta Terra, às vezes são fora do planeta, e são lugares incríveis, maravilhosos. Hoje em dia eu já nem questiono mais, eu já nem fico falando mais de como esses lugares são incríveis, lindos, porque isso se tornou uma normalidade. Muitas vezes eu volto dessas informações, desses lugares, e eu não lembro, eu só vou lembrar um tempo depois. E tudo aquilo que a gente faz de forma corriqueira acaba se tornando algo natural. Bom, e ele teve um desses despertar durante esse processo de uma dessas... Ele foi para um lugar e teve um encontro e teve uma conversa, e ele... depois vocês podem aprofundar mais sobre isso no livro, porque o assunto aqui é mais sobre a mensagem que ele passa no livro. E quando ele voltou, quando ele retornou, ele simplesmente estava agora num estado onde ele não estava mais questionando, ou ele não entendia o que aconteceu, mas ele simplesmente sentia no coração dele uma alegria muito grande. Ele olhava para as coisas, ele olhava para tudo, ele olhava para as pessoas e ele sentia algo incrível, fascinante. Ele sentia uma alegria que o seu corpo vibrava agora por admiração pela vida, por uma energia completamente diferente, e ele vai descrever isso com muito mais, uma riqueza muito maior de informação no livro. Então vocês vão ler depois o livro O Poder do Agora. Eu vou deixar o nome do livro, eu vou colocar aqui a capinha do livro, a foto da capa do livro aqui no vídeo para você voltar lá, porque nos vídeos a gente dá uma leve pincelada para você ir lá e se informar, estudar, são livros de estudo, ok? E esse é um dos meus livros de estudo. Então, voltando aqui, por que acontece isso e por que para a gente observar mais e aprender mais sobre esse assunto do poder do agora? Porque quando a gente enxerga a vida assim, olha, de forma
de uma forma, numa linha reta, de uma forma linear, e um outro autor que fala bastante, ou melhor, não é um autor, o Cryon, ele não é um autor, ele é uma entidade, ou melhor, ele é um grupo, como ele se intitula, ele diz que ele não é humano, que ele não é um, que ele não é vários, mas ele fala muito dessa mensagem de que a vida não é linear, a vida não é uma linha reta. Então, essa mensagem do poder do agora, eu entendi que quando a gente enxerga a vida numa linha horizontal, é para cima, não é numa linha reta, vertical. Então, você vai começar, ou melhor dizendo, você vai nessa linha, me confundi agora, assim é horizontal. Gente, eu tenho esse problema de direita e esquerda, então, como eu falei para vocês, eu vivo num outro mundinho. Assim horizontal, a vida não é linear, não é nessa linha reta, ela é assim. Não é a vida do humano, é a vida espiritual. E aí a gente fala, mas não tem como a gente ficar falando que nós somos espíritos, que nós somos humanos, nós temos problemas, nós temos conflitos, nós temos... Sim, gente, nós temos tudo isso. Mas quando você começa a enxergar que o poder do agora, ele está dizendo que a vida acontece aqui, agora. Isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês, a minha vida e a vida de vocês está sendo isso aqui agora. Todas as outras coisas que aconteceram no passado, que irão acontecer no futuro, elas não nos pertencem mais. O do passado não nos pertencem mais e o que vai acontecer no futuro ainda não nos pertence. Então a vida é esse momento aqui presente. Todas as outras coisas se chamam situação de vida. E o que seria isso, a situação de vida? É essa referência de tudo que nós vivemos, mas quando você começa... Então vamos colocar o ponto aqui agora para a gente começar a analisar isso, e quando você for lá estudar sobre o livro, estudar o livro, você vai entender melhor. Quando você começa focar nesse aqui agora, por exemplo, você acorda, você se arruma, você toma o seu café da manhã, você vai para o seu trabalho, ou se você não vai para o seu trabalho, você tem os seus compromissos, mas você vai aprender a observar esse momento presente aqui agora, é tudo o que você tem. Como é que você faz isso? Ele lá no livro, ele dá o exemplo e realmente funciona e realmente é assim. Você começa a observar como um espectador, observar as coisas acontecendo no seu corpo, fora de você, nos objetos, o carro passando, as flores, os animais, os pássaros. Você começa a observar em silêncio. E ainda tem um detalhe mais importante, você começa a observar tudo acontecendo sem julgar. Olha só, é um exercício incrível. Como é que eu observo pessoas passando, a forma que as pessoas se comportam, os objetos, tudo tem uma energia, tudo é energia e tudo se comunica. Só que quando eu estou observando, porque eu estou vivenciando esse momento presente aqui agora, que é a minha vida. A minha vida é isso aqui, para onde eu estou olhando, o que eu estou sentindo, com o que eu estou me relacionando, isso é a minha vida. Só que o que acontece? Nós passamos a maior parte do tempo aprisionados no passado, porque a nossa mente que é do humano, ela nos leva o tempo todo para a referência do passado, de tudo que nós vivemos, de tudo que aconteceu, de todos os problemas, das doenças, do sofrimento, dos ressentimentos. É para lá que a nossa mente leva a gente. Então, aqui agora, a gente insiste em voltar para lá e ficar relembrando tudo aquilo que a gente viveu. Se você exercita esse poder do agora, o aqui agora é tudo que você tem, você começa a ser um espectador desse passado, você sabe que ele aconteceu, que ele existiu, mas ele não está acontecendo aqui agora. Então você olha para ele, você observa ele, mas você não traz ele para o aqui agora. E isso não é ser indiferente ao que você viveu, ao que te fizeram, ao que aconteceu no passado. Isso é você deixar o passado no passado, é você não ficar apegado ao sofrimento ou às coisas que não foram tão boas ou tão legais, porque infelizmente nós seres humanos somos assim. Por que nós somos assim? Porque existe uma coisa que se chama ego. Não tem como a gente destruir ou acabar ou desligar a gente do ego, porque o ego também faz parte, assim como a sombra.
a nossa sombra também faz parte. Assim como a luz e a sombra estão interligados, o ego, o superego, estão todos interligados, tudo faz parte disso que nós somos. Mas essa referência do agora, do poder do agora, como ele passa a mensagem no livro, é justamente para a gente não ficar apegado ao ego, porque o ego sempre vai levar a gente para aquela referência das coisas que não foram boas. Quantos de nós ficamos aprisionados em algo que nos causou sofrimento e continuamos criando o sofrimento nesse momento presente aqui agora? Então, uma das mensagens do livro que eu acho muito interessante, quando ele fala, quando você aprende a observar, a viver esse momento presente aqui agora, observar com um olhar realmente de alguém que quer entender, que quer vivenciar tudo isso que está acontecendo, você começa a perceber esse lado mágico da vida. E isso é uma coisa que o autor fala, que não tem como você aprender porque alguém disse. Isso é uma coisa que você vai despertar para isso. Eu, modéstia à parte aqui, posso dizer para vocês que eu estou bem no meu momento, começando a perceber essas coisas acontecendo. Muitas coisas já não fazem mais sentido e outras fazem muito sentido. Uma das coisas que ele menciona no livro é quando você começa a sentir a vida com as suas células. Eu sinto as minhas células vibrando, às vezes, quando eu chego em lugares, quando eu experimento energia de momentos com pessoas, momentos alegres, coisas que... Até mesmo em alguns momentos que você se emociona por algum drama, por alguma questão que alguém está vivendo, eu sinto isso com as minhas células. Então, não é só uma questão de energia, é como se eu estivesse vivendo toda essa experiência de corpo e alma. E essa é uma das coisas que ele mostra lá, essa experiência que ele viveu. Então, é fascinante porque você começa a enxergar a vida por um outro ângulo. E uma das mensagens é que quando você começa a enxergar a vida dessa forma, você não vai mais criar problemas para você, porque infelizmente nós criamos muitos problemas para nós. Problemas que às vezes são desnecessários e nós criamos e ficamos ali aprisionados naquilo, cultuando aquilo, porque o nosso ego insiste em não deixar a gente soltar o sofrimento. Então, enquanto a gente vive dessa forma, o mundo vai ficar desse jeito, porque quando você para de criar sofrimento para você, você não vai mais criar sofrimento também para as outras pessoas, você não vai mais também criar sofrimento em volta no mundo externo. Então essa mensagem é fascinante. E por que que eu estou trazendo essa mensagem aqui para vocês e vou cada vez mais trazer dicas de livros? Porque o conhecimento é poder, mas o conhecimento é poder quando você aprende tirar sua experiência e andar com as suas próprias pernas, como eu falei no vídeo anterior. E um detalhe muito interessante, essa mensagem ela vai ser cada vez mais passada adiante, porque o nosso planeta, nós iremos passar por momentos muito mais difíceis, infelizmente. Então, aqueles que começarem a despertar, a expandir a consciência, que já estamos vindo aqui, tem uma galera que já vem trabalhando nessa sustentação para um planeta melhor, para um mundo melhor, mas até para equilibrar um pouco essa energia. Então, aqueles que começarem a despertar para esse outro nível de consciência, que isso deveria ser para ontem, não é? Quantas mensagens já foram passadas aqui? Não é que você tenha que virar santo, não é que você tenha que levitar, não é nada disso, mas é despertar para um outro nível de consciência, expandir a consciência e começar a enxergar exatamente a vida por um outro ângulo. A gente não está aqui para sofrer, nós não estamos aqui para ficar sofrendo, a gente está aqui para vivenciar, para experienciar, para sentir o prazer desse momento presente, porque nesse momento presente, tudo que você tem, é isso que aparece diante dos seus olhos. Então, nós às vezes ficamos distraídos e não percebemos a beleza da vida. Então, olha só, uma boa prática, depois me fala aqui nos comentários o que você achou do livro, quanto tempo você levou para ler. Se não entendeu, leia de novo. É uma obra incrível esse livro. Então, eu terei o prazer aqui de tirar suas dúvidas, se você quiser saber mais sobre o livro, quiser saber mais alguma coisa. Então, boa prática para vocês, eu vou ficando por aqui, ok? A gente se vê amanhã com certeza, se a poderosa presença que prepara o meu caminho antes de todas as minhas ações assim permitir, eu estarei aqui com uma nova aula, com uma outra aula para você, ok? Gratidão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal
E também eu vou deixar o vídeo anterior para você assistir ou para você compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Grande beijo. Gratidão, meus amores.